Oi, Fernanda, estamos aqui nesse vídeo da Escola da Defensoria Pública do Espírito Santo, em comemoração ao mês de março, que é o mês das mulheres, é um mês em que a gente relembra nossas lutas por direitos, as nossas conquistas já feitas, mas o quanto a gente ainda tem a avançar. Eu atualmente estou na Defensoria de Violência Doméstica de Vitória e estou aqui com Fernanda, que é do NUDEM, do Núcleo de Defesa do Direito das Mulheres. Oi, Fernanda. Oi, Samantha. Eu quero agradecer à escola por essa oportunidade. É sempre uma alegria muito grande conversar com as colegas que estão na Defensoria da Vítima. Esse diálogo é muito importante, essa aproximação é muito importante. Então, agradeço aqui à escola por mais essa iniciativa. E nesse mês tão importante, nós viemos aqui para tratar especialmente de alguns temas relevantes na nossa atuação pela vítima de violência doméstica. São pontos controversos, são pontos que geram debates muito ricos e o primeiro deles é sobre a extensão da violência de gênero. Quais são os sujeitos dessa violência? As mulheres vítimas de violência doméstica são apenas aquelas que estão em relação íntima de afeto? O artigo 5º da Lei Maria da Penha prevê que não, prevê que também são aquelas no âmbito da unidade doméstica ou que sofrem violência no âmbito da família. Porém, na prática, o que a gente visualiza, né, Fernanda, nos processos de medida protetiva, é um grande número de indeferimentos em casos que não estão inseridos na relação íntima de afeto. Qual que é a sua percepção sobre isso, Fernanda? Infelizmente, quando se faz uma análise dos processos nas defensorias de atendimento às vítimas, a gente se depara realmente com um grande número de indeferimentos quando essa violência doméstica e familiar não acontece dentro de uma relação íntima de afeto. Então, por exemplo, quando a gente se depara com um conflito de uma mãe e um filho em razão do uso de drogas, a gente percebe uma tendência do judiciário de indeferimento dessa medida protetiva, ainda que essa violência tenha ocorrido aí dentro dos requisitos do artigo 5º da Lei Maria da Penha, ou no âmbito da unidade doméstica, ou mesmo no âmbito da família. Exatamente, eu percebo isso também e isso me preocupa muito. Como a gente vai fazer para superar essa situação e para conferir a máxima proteção a essa mulher vítima de violência doméstica? Uma coisa que eu percebo muito é que a necessidade de atendimento e de soluções ela é muito complexa. São casos muito sensíveis, eles estão fora daqueles que a gente normalmente pensa no senso comum de violência doméstica, né, que é o casal. Mas são casos que nem por isso devem ser afastados do nosso âmbito de tratamento e mais, eles exigem um tratamento ainda mais sensível, ainda mais pontual. É uma necessidade muito grande de perceber uma atuação em rede, porque o que a mulher precisa muitas vezes vai para além da medida protetiva. Ela necessita muitas vezes de um atendimento de saúde para si e para o seu filho, de um atendimento com assistente social, com psicólogo, e aí vem a necessidade de a gente atuar nessa rede. Quais são os mecanismos? O que vocês também percebem aí no núcleo de direito das mulheres? Quando a gente fala em violência doméstica familiar, como você bem ressaltou, ela é muito complexa. Então, o atuar da Defensoria Pública, ele não deve se restringir ao requerimento de medidas protetivas nas defensorias de atendimento às mulheres em situação de violência. Enquanto Defensoria Pública, nós atuamos em rede, nessa rede de atendimento, nessa rede de enfrentamento às violências contra as mulheres. Então, naqueles municípios que têm centro de referência de atendimento a essas mulheres em situação de violência, é feito o encaminhamento, onde nesses serviços, nesses espaços, tem o acompanhamento de assistente social, psicólogo. Naqueles municípios em que não há esses centros de referência especializados de atendimento, a gente deve se valer do CRAS, do CREAS. A saúde é muito importante nessa rede. Muitas vezes, após uma medida protetiva, se verifica a necessidade de um encaminhamento para a saúde. Então, é importante
que enquanto defensoria, a gente esteja em constante diálogo, tá, com todos esses atores da rede de atendimento às mulheres em situação de violência, a fim de que a defensoria e esses demais atores possam, de forma integral, aí pensar na solução da violência contra essa mulher. Exatamente. E aí, nisso, a gente vai para além das medidas protetivas tradicionais e mesmo para além do âmbito estrito, vamos dizer assim, das medidas protetivas e da própria violência doméstica propriamente dita. É uma situação muito mais ampla. E então a gente precisa desse diálogo com as redes de assistência social, de saúde, e também de uma atuação integrada entre nós mesmos na Defensoria Pública. A gente verifica a necessidade de, na violência doméstica, muitas vezes fazer um encaminhamento para um atendimento de família, um atendimento de fazenda pública, e lá na família e na fazenda pública, dessa necessidade do olhar sensível para uma situação de violência doméstica, para que a medida, para que a solução seja a mais efetiva possível, a mais adequada possível. E esse desafio é um desafio muito grande quando a gente verifica que o Poder Judiciário não segue a estrutura concentrada da competência una da Lei Maria da Penha. Essa é uma grande dificuldade e um grande desafio também para a Defensoria, para a gente olhar internamente e dialogar com os nossos colegas e colegas que estão dentro, por exemplo, das defensorias de família, dentro das defensorias de fazenda pública, porque, na maioria das vezes, a violência doméstica não se resume ao deferimento de medidas protetivas, como você bem disse. É necessário um divórcio, um alimentos, em relação ao uso de drogas dos filhos, enfim, uma série de coisas que a gente precisa. Então, esse diálogo interno entre nós, ele é muito importante e muito necessário também. Infelizmente, nós não temos ainda uma vara que a gente fala de híbrida, onde todas essas demandas dessas mulheres em situação de violência poderiam ser resolvidas. Hoje, nós só temos as varas de violência atuando numa atuação estritamente criminal, o que é uma dificuldade e um desafio para quem está em atendimento na defensoria, de atendimento a essas mulheres, mas o que a gente pode fazer até lá é um olhar interno para que nós possamos dialogar mais entre a gente para a melhor solução dessa demanda dessa mulher em situação de violência. Exatamente. Nós temos que ser criativos, temos que pensar em soluções e vamos avançando para a efetivação do direito das mulheres vítimas de violência doméstica. É isso. Muito obrigada pelo debate, Fernanda. Eu que agradeço mais uma vez e até a próxima. Até a próxima.